Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. Olha só, hoje nós vamos abordar um tema muito bom. Hoje nós vamos falar sobre etapas de uma pesquisa estatística, tá? Então, olha só, nós não vamos ver muito cálculo, nós vamos falar, tá? As propriedades. Nós vamos tentar explicar da melhor maneira a propriedade. Então, vejamos, toda pesquisa, ela tem o início, o meio e o fim. Mas nós temos que saber principalmente como sair, tá? Como se organizar para saber o que é que a gente quer e o que a gente vai fazer durante a pesquisa. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aí. No primeiro slide, a gente vai falar alguns pontos. Então observe aí no primeiro e no segundo que nós temos 6 pontos, tá? Então vamos lá. Prestem bem atenção como é fácil e simples trabalhar com a pesquisa. Vamos conhecer as 6 etapas de uma pesquisa passo a passo. Primeiro passo, definir o tema. Então, olha aí, eu deixei bem explicado para que vocês não tenham nenhum problema ou dificuldade em entender, tá? O passo mais importante é determinar o assunto que será pesquisado. Uma vez definido o tema, é necessário que você saiba o mínimo sobre ele e, em seguida, crie uma pergunta ou uma situação problema. Então, olha só, quando nós temos esse problema, nós vamos ter o primeiro passo, saber o que a gente quer, tá? E saber do que a gente está trabalhando. Então, é o primeiro passo. Então, no primeiro passo, a gente vai sempre estar bem organizado. A pergunta, saber o que quer, tá? Definir o valor problema. Então, vamos lá, vamos continuar. Segundo, entenda qual o melhor tipo de pesquisa. Então, olha aí, nós já temos o primeiro, defina o tema. O segundo vai ficando cada vez mais importante. Entenda qual o melhor tipo de pesquisa. Uma vez definido o tema, é necessário decidir qual tipo de pesquisa será mais adequada, podendo trabalhar, por exemplo, com uma pesquisa amostral ou uma pesquisa censitária. Então, nesse caso, é só você trabalhar simples. Trabalhar qual a melhor pesquisa para você, qual a melhor maneira mais adequada. Tudo bem? Então, continuando. 3. Instrumentos de coleta. É esse aí, você tem que sempre estar bem atento. Definidos o tema e o tipo de pesquisa, chegou o momento de estudar quais instrumentos serão utilizados para coletar os dados. Por exemplo, perguntas abertas e objetivas. Então, olha só, pessoal. Quando a gente está falando dos instrumentos, nós vamos perguntar qual tipo de pergunta? Perguntas abertas, tá? Não é aquelas perguntas particular, fechadas. Tem que ser uma pergunta direta para a pessoa. O que você acha? Alguma coisa nesse tipo, tá? Então não devemos perguntar coisas particulares. Tudo bem? E quando ele fala os objetivos, tem que ser direta, concreta. Uma pergunta que você vá e volte a sua resposta como você está querendo a pesquisa. Tudo bem? Então vamos lá, voltando ao quarto passo. 4. Coleta de dados. Para obter as informações desejadas, pense no tipo de pesquisa que foi definida e no espaço amostral. Uma opção bem interessante é o uso de ferramentas tecnológicas, por exemplo, formulários eletrônicos. Então, olha aí, quando a gente fala, tá, na parte de tecnologia, também nós estamos falando aí em ferramentas, tá, eletrônicas. Nós vamos trabalhar
com gráfico, com os dados. Essa parte também vai ser muito envolvida. Então vejamos aí o quinto passo, a organização dos dados. Nós vamos organizar bem ele, pessoal. Os dados devidamente coletados, é a hora de organizá-los para investigar se a sua pergunta ou situação problema, tá, foi elucidada. As maneiras mais comuns são as tabelas e os gráficos. Então observe aí nesse ponto que a gente já vê lá no 4, tá? A gente já vê aqui, ó, ferramentas tecnológicas, por exemplo, formulários eletrônicos. Então, no quinto, a gente já vai trabalhar com isso, tá? As tabelas e os gráficos. Mas também é possível utilizar infográficos, tá? E aí, nós vamos ter vários dados e como trabalhar. Sexto passo, a apresentação dos resultados, tá? Os resultados podem ser mostrados aos colegas, a outras turmas da escola ou mesmo à comunidade. A divulgação da pesquisa pode ser feita em murais, seminários, palestras ou até mesmo na mídia. Então, quando a gente fala sobre isso, tá? A gente vai falar que o resultado ele pode ser mostrado em várias maneiras. Tudo bem? Então, o resultado a gente não pode pegar ele e guardar aqui pra gente. Ah, eu fiz uma pesquisa, fiz isso, fiz aquilo. É a mesma coisa como se você fosse a um mercado, a uma loja, qualquer coisa, e pesquisasse preços, tá, de alguma coisa que você quer comprar. Você vai voltar para casa, você vai ver, e o melhor você vai comprar. Assim também é a pesquisa. E quando alguém pergunta, você vai divulgar. Ah, fui em loja tal, tal canto é mais barato. Assim é uma pesquisa normalmente feita. Quando a gente vai fazer ela completa, põe organizada, põe ela nos dados, tá? Põe uma tabela e logo em seguida apresenta ela em um gráfico. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Olha aí, quando a gente está falando no gráfico, se a gente observar bem esse gráfico, observe que ele começa no primeiro degrau. Observe que a gente sempre vai subindo, tá? Ele, aos poucos. Aprenda sobre a interpretação de dados com tabelas, gráfico e infográficos. Então, olha aí. O exemplo é clássico, como a gente diz. Sempre a organização passo a passo, até você chegar no último degrau. Todo dia, a todo momento, somos bombardeados por diversos tipos de dados, seja pelos vários veículos de informações ou pelas sinalizações que nos rodeiam. Os vestibulares, em geral, vêm dando uma atenção especial na habilidade de interpretar uma imagem, de ler e traduzir gráficos, na habilidade do tratamento de informação. A maneira de organizar essas informações podem fazer a diferença na hora de analisá-las. Tudo bem? É isso que faremos agora, compreender as diversas formas de tratar uma informação. Então, olha aí, na tabela. As tabelas são de fundamental importância para organizar os dados, tá? Podemos arrumar os dados coletados em diversos tipos de tabelas. Seguem abaixo alguns exemplos, então observe aí. E nesse primeiro caso aí, eu botei o A. Por quê? Porque vai ter outras maneiras, tá? Vai ter outros gráficos. Nesse caso aí, é a pesquisa sobre a quantidade de cafeína de alguns produtos. Então, observe aí que nós temos esse gráfico mostrando o café expresso, o café filtrado, o café preto, né? Que a gente tem aí o café preto, verde ou branco.
tá? Energéticos, refrigerante, chocolate, tá? Então, nesse caso aí, observe que nós vamos ter as medidas por xícaras e latas e quantidade de cafeína que cada um deles tem. A mesma coisa vai ser as outras tabelas. Então, vejamos aí a tabela B. Então, observe aí que ela também mostra, tá? Para chegar nesse resultado, é feito todo aquele processo que a gente viu no início. Então, nessa pesquisa aí, nós vamos falar sobre a pesquisa sobre o consumo de cerveja, tá? Olhem bem aí. Nós temos nessas duas colunas. A primeira, os brasileiros bebem cada vez mais cerveja. Nos últimos 10 anos, o consumo, olha, por capital, nesse caso aí, ó, per capita, aumento de 30%. Mais ainda estão longe de atingir a diferença. Veja aí o ranking, tá? Dos maiores consumidores do planeta. Nesse caso aí, essa pesquisa foi feita em 2010. Então, observe aí, os 5 primeiros colocados, tá? A República Tcheca, 176,3. A Irlanda, 128. Terceiro lugar, Alemanha, 125. Áustria, 119,7. Austrália, 109,5. E o Brasil aparece aí, tá, em 16º lugar, com 86,5. Então, nesse caso aí, a gente observa lá em cima, que é o consumo em litros por per capita, tá? Que nesse caso aí é que a gente considera o quanto a população bebe, tudo bem? Aí é o consumo, na forma geral, por cada país, a quantidade de pessoas que bebem muito, tá? Cada país. Então vamos lá, continuando. Observe aí, nós temos aí a terceira tabela, a tabela periódica, né? É onde fica organizado os elementos químicos. Então, olha aí, se a gente for trabalhar aí, tem várias coisas. Para trabalhar isso aí, os químicos são de excelência. E trabalha muito na área científica, tá? Essa parte aí também é muito trabalhada, a tabela periódica. Tá? Agora, nesse caso, a gente pode já ter uma noção, tudo bem? A gente pode ter uma noção aí de como fazer a primeira parte de uma pesquisa e saber para onde ela vai. Então tá. O que eu vou falar agora é que vocês, se tiverem dúvida, quiserem entender mais, pode até acessar a plataforma Eduque, tudo bem? Porque lá vai estar todo o material completo para que vocês tenham um melhor entendimento. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.